into the hands of sin, crippled by the shame within, broken heart and restless soul. I was lost out on the open road, beaten on that bloody day. On his back a world of pain, clinging to that cursed tree. Jesus bled and died for me. Jesus bled and died for me. Victory, victory, conquered death, set me free. Victory, victory, Jesus alive in me. 3 days on the stone gives way. Ain't nothing but an empty grave. Gather all the sinners round, tell them what great love we find. Tell them what great love we find. Victory, victory, conquered death, set me free. Victory, victory, Jesus alive in me. Victory, victory, conquered death, set me free. Victory, victory, Jesus alive in me. Jesus alive in me. Lead me to the water deep, in the gracious current I'll sink, and I will rise into my sin, with Christ in me and I in Him. Christ in me and I in Him. Christ in me and I in Him.
Olá, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Nós estamos dando início à nossa live. Olá, queridos, graça e paz, amém? Nós estamos aqui mais uma vez reunidos para dar início à nossa live e nós queremos, em nome de Jesus, convidar você e a sua casa para participar conosco, para que nesta noite você possa receber algo de Deus para a sua vida, algo de Deus para o seu coração, para que o Espírito Santo console você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Desde já eu quero agradecer você que está aí conosco, você que já está se achegando, você que daqui a pouco vai chegar, vai ficar conosco, que vai participar. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, Ele vai tocar em você, Ele vai abençoar você e Ele vai fazer algo lindo na sua vida ainda nesta noite. E eu quero falar com você, como sempre eu tenho falado, fique conosco até o final, porque nessa live nós vamos ter oração de cura, oração de libertação, nós vamos orar pela nação, nós vamos cantar ao Senhor, vamos aprender a palavra dEle e juntos, na mesma fé, no mesmo Espírito, em uma só voz, nós vamos glorificar o nome do Senhor. Então fique conosco e que o Espírito Santo, Ele abençoe você aí aonde você está. Em nome de Jesus, pega a sua família, reúna ela aí na sala. Se você está na cozinha ou no quarto, que você tenha liberdade para adorar, para buscar a face do Senhor conosco. Nós queremos que por meio dessa live, você se sinta em um ambiente de adoração, em um ambiente de liberdade, aonde você vai poder levantar as suas mãos, aonde você vai poder orar, aonde você vai poder glorificar a Deus. Então fique conosco, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas nesta noite, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia. Se a sua Bíblia não estiver perto de você, corre aí, pega a sua Bíblia, porque nós vamos ler a palavra de Deus antes de nós fazermos a primeira oração dessa noite. Nós vamos orar, mas primeiro nós vamos ler a palavra para que a nossa oração seja direcionada pela palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia aí, em nome de Jesus, e juntos nós vamos ler a palavra do Senhor. Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Hebreus 10, 35. Eu não sei como você está se sentindo, eu não sei como está o seu coração, eu não sei como estão as suas emoções, mas uma coisa eu sei: Deus tem para você tudo o que você necessita. A palavra dele é consolo, é vida, é direção, é luz, é esperança para esses dias que nós temos enfrentado. Nós sabemos que esses dias são maus, sabemos que estamos passando por momentos de desafio, mas acima de tudo, a nossa fé está no Senhor, e nós temos a certeza de que nós vamos vencer, já estamos vencendo, em nome de Jesus. Hebreus 10, 35, vamos ler, para logo em seguida, nós fazermos a nossa primeira oração. Está escrito assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão ou recompensa. Olha como essa palavra é forte.
Olha o que o Espírito Santo está nos orientando. Está escrito: não abandoneis a vossa confiança. Nós sabemos que muitas pessoas estão vivendo altos e baixos, muitas pessoas têm abandonado a sua fé, mas eu quero dizer para você que não é tempo de abandonar a fé. Não é tempo de você abandonar a sua fé, é tempo de você colocar a sua fé em ação, é tempo de você crer, é tempo de você levantar os seus olhos e saber que o seu socorro, ele vem do Senhor. Portanto, aqui está escrito: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Aquele que confia no Senhor vai ter uma grande recompensa. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Olha só, com efeito tem necessidade de perseverança. Durante esses dias de quarentena, de isolamento social, eu sei que muitas vezes bate um desespero, uma agonia, uma aflição, uma ansiedade dentro de nós. E muitas vezes a nossa vontade é de chutar o balde, como se diz. É de jogar tudo para o alto e falar: quer saber de uma coisa? Eu vou viver a minha vida do meu jeito e pronto. Mas não é assim. A palavra de Deus está nos orientando, ela está nos trazendo direção, e nós estamos recebendo do Espírito Santo um aconselhamento, no qual ele diz: portanto, não abandoneis a vossa confiança. Vocês têm necessidade de perseverança, para que depois que vocês tiverem feito a vontade de Deus, que vocês venham alcançar a promessa. O nosso Deus, ele é um Deus fiel. O nosso Deus é um Deus de promessa. O nosso Deus é um Deus que nunca deixou a sua palavra cair por terra. E aí diz assim no versículo 38: todavia o meu justo viverá por fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, para a conservação da alma. Eu quero te convidar aí na sua casa, onde você estiver, a você entender que você não é dos que retrocedem. Você não foi chamado para retroceder. Você não foi chamado para voltar atrás. Você não foi criado para desistir. Você foi feito para perseverar. Você foi feito para ter fé. Você foi feito para colocar sua fé em ação. Então agora, nessa live de hoje, nós queremos fazer a nossa primeira oração. E nós queremos te convidar a orar conosco. Queremos te convidar a colocar o seu coração na presença de Deus. E juntos, na mesma fé, nós vamos alcançar as promessas que Deus tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu não sei se onde você está, você tem oportunidade de fechar os seus olhos, mas se você tiver oportunidade de fechar os seus olhos, feche os seus olhos, porque nós vamos fazer a nossa primeira oração dessa noite, e eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai de encontro à sua necessidade, o seu coração e a sua alma, e o Espírito Santo, ele vai tocar em você. Se você estiver angustiado, o Espírito Santo, ele vai trazer libertação. Se você estiver triste, desanimado, a força, o poder de Deus virá sobre a sua vida. Assim nós cremos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos orar, vamos invocar o nosso Deus,
Vamos clamar o nome de Jesus para que Ele possa trabalhar em nossas vidas e corações nesta noite. Glórias a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos agora, Senhor, juntamente com a sua igreja, juntamente com o seu povo, nós queremos agora entrar em oração, e nós queremos te pedir agora, Espírito Santo, em nome de Jesus, passe com o seu poder em cada casa, em cada família, e começa agora a trazer a restauração, começa agora a trazer a cura, começa agora, Espírito Santo, a fazer o impossível acontecer. Entra com seu poder, entra com seu poder, e nesta noite comece a quebrar as cadeias, comece a destruir as correntes, as fortalezas do inferno. Comece agora a destruir tudo que tem impedido essa pessoa de vencer, de conquistar. Ó Deus, vai passando com seu poder agora, do alto da cabeça até a planta dos pés, e começa agora a arrancar todo o espírito de enfermidade, todo o espírito de doença. Começa agora a destruir, Senhor, tudo que não provém do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Começa agora a retificar os caminhos tortuosos, começa agora a abrir portas aonde não tem, a fazer caminho no meio do deserto. Nós oramos a Ti, nós clamamos a Ti, e nós invocamos o Seu nome. Queridos, aí aonde você estiver, invoca o nome do Senhor agora, invoca o nome do Senhor e fale com Ele, fala com Ele. Eu creio no Seu poder, eu creio no Seu poder. Entra na minha vida, entra na minha casa. Diga a Jesus Cristo, diga a Jesus Cristo: Tu és o Senhor da minha vida, Tu és o Senhor da minha casa. Diga isso para Ele, diga: fique entre nós. Levanta, Senhor, levanta, Senhor, em nome de Jesus, a Tua presença no meio da Sua igreja. Nós oramos e Te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agora, Senhor, ainda em oração, orar por essa nação e Te pedir: entra com Seu poder nesta nação, quebrando toda maldição, destruindo, Senhor, destruindo toda crise, destruindo todo o espírito de miséria, de desemprego. Nós clamamos a Ti e Te pedimos um milagre para o Brasil, um milagre para as nações. Começa a consolar agora aqueles que já perderam entes queridos. Começa a entrar agora, Senhor, e trazer cura. Traga cura. Visite agora os hospitais. Nós Te pedimos, visita os hospitais. Visita, Senhor, cada casa onde tiver alguém com uma enfermidade, seja ela qual for. Entra, Espírito Santo, e começa a se mover, e trazer a cura para esta nação, porque nós como Sua igreja, nós temos estado diante de Ti, clamando e Te pedindo: sara o nosso Brasil, sara a nossa nação, Senhor, sara. Nós cremos. Você que crê no poder que há no nome de Jesus, diga: em nome de Jesus, eu vou vencer toda crise, em nome de Jesus eu vou vencer toda enfermidade, em nome de Jesus Cristo eu vou alcançar as promessas. Eu não sou dos que retrocedem, eu sou daqueles que perseveram
perseveram. Eu sou daqueles que confiam. Eu sou daqueles que têm os olhos fixos em Jesus. Oh, Senhor, é assim que nós cremos. E é assim que nós te pedimos que o Senhor faça com o seu povo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Ainda nesse ambiente de adoração, nós queremos te convidar a adorar o Senhor. Nós queremos te convidar a buscar o Senhor junto conosco. Oh Deus, meu Jesus, oh Jesus, me leva pra perto de ti. diga isso para o Senhor. Me leva onde eu posso ouvir a tua voz. Meu Jesus, me leva para perto de ti. Diga, leva a minha casa. Meu Jesus, nós te pedimos, ó Deus. me leva pra perto de ti. Me leva onde eu posso ouvir a tua voz. Oh, Santo Deus, queremos estar mais perto do Senhor. Meu Jesus, Declare isso. me leva pra perto de ti. Declare de todo o seu coração. Me leva onde eu posso ouvir a tua voz. Oh, Senhor dos senhores. Meu Jesus, Aí na sua casa, me leva pra perto de ti. declare isso. Me leva onde eu posso ouvir a tua voz. Oh, Santo Deus, queremos estar na tua Meu presença. Jesus, Vem sobre nós, vem sobre a sua igreja. me leva pra vem sobre o perto seu de povo, ti. vem. Me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, obedecerei. Oh Deus, nós cremos no Senhor. Meu Jesus, Junto com a sua família, declare. me leva pra perto de ti. Me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, obedecerei. Cura o meu coração, cura, Senhor. Entra com cura. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Oh, Santo Deus, é só na tua Eu posso me presença. completar. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, Pois só na tua vontade. pois só na tua vontade Eu posso me completar. eu posso me completar. Oh, aleluia. É nesse lugar que nós podemos nos completar. Eu posso me completar. Oh, me leva, Senhor, me leva. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. De todo o seu coração, declare, me leva. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Oh, Santo Deus. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, Senhor. Aos teus pés. Oh, Senhor, entra com seu poder.
Me leva onde eu posso ouvir tua Queremos ouvir a tua voz, voz. Senhor. Queremos. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva, Jesus. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Aos teus pés. Oh, Senhor Jesus, nós queremos ir para Me esse leva onde eu lugar, posso ouvir tua voz. onde nós possamos ouvir o Senhor todos os dias. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Você que deseja ir Oh, para me esse leva. lugar, Me declare. leva onde eu posso ouvir tua voz. Você deseja estar nesse lugar de ouvir a voz do Senhor? Aos teus pés. Mais uma vez declare, me leva onde eu posso ouvir, Senhor, a tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Eu quero ir, Jesus, para esse lugar, Senhor. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Todos os dias é nesse lugar Oh, que me eu quero leva. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Que lugar é esse? Aos teus pés. Toda a igreja reunida pela fé, declare. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Oh, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Eu acredito que se você ficar conosco até o finalzinho dessa live, você vai ouvir a voz do Senhor. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai falar com você. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai trazer consolo para a sua alma. Ele vai trazer direção para você. Fique conosco até o finalzinho. E você vai estar nesse lugar onde você vai ouvir a voz do Senhor. Mas todos nós sabemos que não basta ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos de obedecer também. E nós precisamos de crer em tudo que o Senhor fala. Nós precisamos de acreditar na palavra do Senhor, porque ela é fiel. Ela é fiel. Ainda, vamos continuar louvando ao Senhor. Vamos adorar a Ele. Se você está em um lugar que você tem liberdade, levante as suas mãos com ousadia. De repente você está no seu quarto e você pode levantar as suas mãos. De repente você está junto com a sua família e você tem liberdade para isso, então faça. Adore o Senhor conosco. Estás aqui, Oh Deus, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. se você crê, adore. Te adorarei, Somente a Ele. te adorarei. Estás aqui, Nós cremos nisso. transformando nossas vidas. Nós acreditamos, ó Deus. Te adorarei. Por isso rendemos louvores a Te Ti. adorarei. Oh, aleluia. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus
este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei. Nós te adoraremos, Jesus. Te adorarei. Todos os dias da nossa vida te adoraremos. Estás aqui, curando multidões. Nós cremos, Senhor, que essa Te nação adorarei. está sendo curada, alcançada Te pelo Senhor. adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Se você crê, declare. Te adorarei. Declare. Toda a igreja reunida. Te adorarei. Todos aqueles que creem no Senhor. Estás aqui, Use a sua fé e declare. transformando histórias. Te adorarei. Te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Oh, Senhor, esse é quem tu és, o nosso Deus, o nosso grande Deus. Esse é quem tu és, um Deus de milagres, um Deus de promessas, um Deus que guia o seu povo, um Deus que não desampara. Aleluias! Nós cremos em Ti, nós acreditamos no Senhor e na Sua palavra, e nós temos a certeza de que nós vamos alcançar a promessa, porque nós não retrocederemos, porque nós andaremos pela fé, porque somos justificados pelo sangue do Cordeiro, somos justificados pelo sangue da nova aliança, e é nessa fé, é nessa ousadia, é nessa coragem que nós estamos caminhando rumo ao impossível, estamos caminhando rumo aos sinais, às maravilhas que somente o Senhor pode fazer. Assim nós cremos, em nome de Jesus. Se você crê, se você também crê, que você declare: eu creio, eu estou caminhando para o impossível, eu estou caminhando para alcançar os sinais, as maravilhas, porque o poder do meu Deus não acabou.
não acabou. O poder dele está disponível para todo aquele que crê. Então, se você crê, você não está caminhando para a crise, você não está caminhando para a derrota, para o fracasso, você está caminhando para a vitória, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, amém. Se você recebeu essa palavra, se você recebeu a oração, se você cantou, ministrou, louvou o Senhor conosco, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai tocar você e Ele vai fazer coisas grandes, e no final desta live você vai ser muito edificado, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, queridos? Glórias a Deus. Eu quero mandar um abraço todo especial para você que está aí conosco, para você que está nos acompanhando, para você que compartilhou esse link, para você que vai ficar grudadinho conosco aqui até o final, participando e sendo abençoados. Eu quero mandar um abraço todo especial para cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Como eu havia dito, nós iríamos orar, nós iríamos louvar e nós também iríamos aprender a palavra do Senhor nesta noite. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele tem uma palavra diretamente do coração de Deus para alcançar o seu coração. Então, em nome de Jesus Cristo, que você se prepare para você receber essa palavra, para que no momento em que você ouvir a palavra, você seja edificado por ela, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos ouvir a palavra de Deus com o pastor Ismael. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. Receba aí, fica aí, não sai daí. Lembra que a gente cantou aquela musiquinha que disse: me leva aonde eu posso ouvir a sua voz? Então não saia daí, fique daí para que você possa ouvir a voz do Senhor e obedecer em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, amém, queridos? Que Jesus continue abençoando vocês, amém? Hoje é um dia especial, ou seja, especial e de uma certa forma que nós temos muitas responsabilidades, porque nós estamos levando a palavra de Deus para a sua casa, para a sua família, e nós sabemos que a palavra de Deus, ela tem poder para curar, ela tem poder para libertar, para restaurar. Então nessa noite, eu creio que o meu Deus, o seu Deus, Ele é um Deus de milagre, Ele é um Deus que cura, Ele é um Deus que salva. Ainda que a tecnologia, ela tem assim nos afastado um pouco de Deus, a palavra de Deus, quando nós pegamos ela, quando nós abrimos ela, ela nos aproxima de Deus. Amém, queridos? E hoje eu quero falar um pouco com vocês a respeito de palavras. Palavras que nós dizemos, palavras que nós ouvimos, palavras que de uma certa forma a gente escuta através de canções, palavras que nós escutamos através de pregações, através de exortações, de várias maneiras nós escutamos sempre algumas palavras, amém? Algumas palavras nos trazem esperança, outras palavras de uma certa forma roubam a nossa esperança, algumas palavras nos trazem alegria, outras palavras tiram a nossa alegria. Queridos, mas a palavra de Deus, ainda que ela venha te exortar essa noite, você precisa de entender que ela é para trazer vida para a sua vida, amém? Por que vida para a minha vida, pastor? Porque às vezes nós estamos vivendo, nós temos fama de quem vive, mas nós estamos mortos na realidade. Nós não conseguimos ter comunhão com Deus, nós não conseguimos orar, nós não conseguimos jejuar, nós simplesmente estamos vivendo, trabalhando, comendo, mas ou seja, nós não conseguimos ter comunhão com o nosso Senhor. Então, ou seja, hoje eu quero liberar uma palavra de Deus para a sua vida, eu quero ministrar uma palavra de Deus para a sua vida, amém? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, lá em Provérbios,
Provérbios, no capítulo 18, amém? Abra sua Bíblia rapidinho aí, meu querido. Provérbios 18, no verso 21. Olha o que diz a palavra de Deus para mim e para você. Lembrando que hoje eu quero falar sobre palavras para você, amém? Diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Queridos, a Bíblia, essa palavra escrita pelo rei Salomão, elas nos mostra o quê? O que que essa palavra me ensina e o que que essa palavra te ensina? Ela nos ensina que a nossa língua, a nossa palavra tem poder. Ou seja, as nossas palavras são sementes. Repita isso comigo: a minha palavra são sementes. Como assim, pastor? Tudo aquilo que eu libero, seja positivo, tudo aquilo que eu libero, seja negativo, vai cair no solo e vai frutificar. Ou seja, talvez você está vivendo algo terrível na sua vida e você não sabe que você plantou uma semente através das suas palavras. Olha o que está dizendo, vou repetir: a morte e a vida estão no poder da língua, e quem bem a utiliza, come do seu fruto. Ou seja, se você libera palavras de vida, você vai colher frutos de vidas. Mas se você libera palavras de morte, você vai comer frutos de morte. Queridos, e hoje eu quero compartilhar com vocês a história de dois homens na palavra de Deus. Ou seja, dois homens que seguiram essa palavra. Só que um seguiu essa palavra para que houvesse morte, e outro seguiu essa palavra para que tivesse vida. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Juízes. Livro de Juízes. Aleluia. Juízes. Desliga os ventiladores para mim, por favor. O livro de Juízes, lá no capítulo 16. Abra sua Bíblia comigo lá. Juízes, capítulo 16. Amém? Queridos, no livro de Juízes, no capítulo 16, vai contar a história de Sansão. Todos nós conhecemos um pouco que seja da história de Sansão, não é verdade? Nós sabemos que Sansão foi um homem escolhido por Deus, ou seja, ele foi um homem escolhido por Deus dentro do ventre da mãe dele. Então, depois que ele foi escolhido por Deus, Deus deu algumas regras para a mãe dele, para ela não fazer algumas coisas, porque ele seria um homem diferente. Ele seria um homem cheio do Espírito Santo. Ele seria um homem cheio do poder de Deus. E ele seria um homem extremamente forte. Ou seja, ele teria uma força sobrenatural. Nós conhecemos várias histórias que contam sobre a vida de Sansão. Que Sansão matou 1000 filisteus com uma queixada. Que Sansão, ele matou um leão. Que Sansão arrancou um portão de uma cidade e saiu com ele nas costas. Pastor, mas o Senhor disse que o Senhor iria falar sobre palavra. Sansão, nós estamos falando de força. Olha comigo aqui, querido. Juízes, no capítulo 16, no verso 4. Juízes, capítulo 16, no verso 4. Lembrando que Sansão foi um homem escolhido por Deus. Lembrando que Sansão foi um homem cheio do Espírito Santo. Aí, queridos, aqui no capítulo 16, no verso 4, a Bíblia vai nos contar o quê? Que Sansão, ele conheceu uma mulher chamada Dalila. Como que era o nome da mulher? Dalila. Vamos comigo aqui, no verso 4. Depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila.
Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo para assim subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 siclos de prata. Ou seja, queridos, o que eu acabei de ler? Eu acabei de ler que Sansão, ele se envolveu com uma mulher que se chamava Dalila, e naquela época, Sansão, o povo de Deus, tinha uns inimigos que se chamavam os filisteus. Então agora aqueles filisteus, eles vão até Dalila, que era aquela mulher que Sansão estava tendo um relacionamento com ela, e vira para ela e fala assim: olha, persuade Sansão, engana Sansão, vê para mim, vê para nós aqui, onde é que está a força dele, de onde vem essa força dele, por que ele é tão poderoso, e como nós poderemos derrotá-los. Faça isso, Dalila, e nós vamos te dar muito dinheiro. Então, queridos, aqui no versículo 6, olha o que diz: disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força? Em que consiste a tua grande força? Olha a pergunta de Dalila. Aqui nós já vamos entrar aonde eu disse que um liberou palavras de vida e outro liberou palavras de morte. Dalila chega até Sansão e fala assim: Sansão, em que consiste a sua grande força? E como eu poderei e disse: e declara-me, te peço, em que consiste a tua grande força, e com que podereis ser amarrado, para que te poderes subjugar. Queridos, o que essa mulher estava perguntando para Sansão? Essa mulher estava dizendo assim para Sansão: Sansão, de onde vem a sua força? Por que você é tão poderoso? Como que você pode ter tanta força de uma forma sobrenatural? Essa foi a primeira pergunta que Dalila fez para Sansão. Queridos, e a segunda pergunta, Dalila falou com ele assim: como é de onde vem a sua força e como eu posso fazer para te derrotar? O que eu tenho que fazer para te derrotar? O que eu tenho que fazer para te matar? Olha a pergunta que a mulher estava fazendo para Sansão. Queridos, agora no verso 7, olha a resposta de Sansão. Respondeu-lhe Sansão: se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não seco, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Lembra que eu disse para vocês, nós começamos lá em Provérbios, que a morte e a vida estão no poder das palavras, que palavras são sementes. Sabe o que eu acho interessante, queridos? Que a primeira pergunta que Dalila fez para Sansão foi assim: em que consiste a sua grande força? Quando nós lemos a resposta de Sansão, sabe o que Sansão responde? Se você quer me derrotar, faça isso comigo. Sansão libera a palavra de derrota sobre a vida dele. Ele não responde a primeira pergunta que Dalila fez. A primeira pergunta foi: por que você é tão forte assim? O que ele teria que ter falado? Eu sou forte assim porque o meu Deus me escolheu, o meu Deus me separou, o meu Deus me encheu do Espírito Santo, por isso eu sou forte. Sabe o que aconteceria, queridos? Se Sansão dá essa resposta para Dalila, se Sansão vira para Dalila e fala assim: oh minha querida, eu sou forte assim porque o meu Deus vive, porque o meu Senhor é poderoso, porque Ele me encheu desse poder. Sabe o que teria acontecido? Ela teria voltado, ido até aqueles filisteus e dito assim para eles: gente, a força dele está em Deus. Ele é forte assim porque Deus está na vida dele. Mas o contrário, queridos, Sansão começou a liberar palavras que iriam gerar morte para ele. Ele não devolveu a glória de Deus. Ele não falou que a minha força vem de Deus. Pelo contrário, ele respondeu somente a segunda pergunta: se você quer me vencer, me amarra. Se você quer me vencer, me amarra. Se você me amarrar, eu não poderei fazer nada.
Vocês estão entendendo, queridos? Por que eu estou falando de palavras? Um homem que foi escolhido por Deus, um homem que foi cheio do Espírito Santo por causa de Deus, um homem que foi separado por Deus, por ele liberar palavras negativas e não confessar e não declarar de onde vinha a força dele, de onde vinha o poder que estava na vida dele, agora ele estava começando a caminhar, começando a trilhar um caminho, começando a plantar sementes de morte. Queridos, isso aconteceu 3 vezes. Por 3 vezes Dalila pergunta para Sansão: me fala onde consiste, em que consiste a sua força, me fala de onde vem a sua força. E ele cada vez mais iria lançando palavras, iria plantando sementes, dizendo assim: você quer me vencer? Faça isso comigo. Você quer me vencer? Faça isso comigo. Ela perguntou 1, ela perguntou 2 e ela perguntou 3. Então no versículo 15, olha o que diz: então ela lhe disse: como dizes que me ama, se não está comigo teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a sua grande força. Queridos, olha o que o inimigo estava falando. Por que você, Sansão, não me fala em que consiste a sua força? Por que, Sansão, que você não me fala por que você é tão forte assim? Queridos, e ele estava trilhando um caminho que era um caminho sem volta. Por quê? Porque eu li com vocês em Provérbios que o poder da língua vai trazer vida e vai trazer morte. E como eu disse, palavras são sementes. Então Sansão estava plantando aqui, Sansão estava plantando ali, Sansão estava plantando aqui, até que a Bíblia diz que Dalila perturbou tanto Sansão, Dalila bateu tanto nessa tecla, que sabe o que aconteceu? Sansão abriu o coração para ela. E mais uma vez ele falou: se você quer me derrotar, passa a navalha na minha cabeça. Mais uma vez ele estava plantando uma semente de morte, e ele não plantava a semente de vida. Ele não confessava que era o Senhor que estava com ele, ele não confessava que o poder dele vinha unicamente, exclusivamente de Deus. Ele só mostrava como ia ser para ele ser derrotado, o que ela teria que fazer para ele ser derrotado. Queridos, e lá no versículo 21, olha o que diz: então, depois que ele fala para Dalila que teria que raspar a cabeça dele, os filisteus chegam, ele realmente perde as forças dele, e no versículo 21 fala assim: então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, e fizeram descer a Gaza, amarrando-no com 2 cadeiras de bronze, e viravam um moinho no cárcere. Ele plantou tanto a semente de morte, que agora Sansão, um homem que foi chamado por Deus para governar, um homem que foi chamado por Deus para livrar o povo de Israel da escravidão, agora ele tem os seus olhos furados, agora ele é escravo daqueles que o Senhor o chamou para ele libertar. Queridos, o que eu quero, o que eu preciso, que você entenda com essa palavra. Talvez você tenha uma palavra de Deus para a sua vida. Deus talvez já tenha feito várias promessas para você, e você se encontra aqui nessa noite dizendo: é verdade, pastor, Deus já falou que ia me usar, Deus já falou que ia me abençoar, Deus já falou que ia me levar para altos lugares, Deus já me falou que ia usar para curar, para libertar, para cantar, para o que for. E sabe o que você tem feito? Você tem feito como Sansão. Você tem pegado as suas palavras e tem lançado elas no caminho da morte. Sabe, Deus te deu um casamento, meu amado, minha amada. Sabe o que você faz com ele? Você sonhou muito para que você um dia se casasse, e Deus então te abençoa.
E todos os dias, quando você tem qualquer problema, você libera uma palavra assim: ai, a minha vida era muito melhor quando eu era solteiro. A minha vida era muito melhor quando eu morava com os meus pais. Ah, esse casamento tem que acabar. Ah, esse casamento não vai dar certo mesmo. E você está lançando palavras, você está lançando sementes de morte. Talvez hoje você tenha colhido morte no seu casamento, mas um dia você plantou morte, então você vai comer do fruto da morte. Ah, pastor, o meu casamento é até bom, mas os meus filhos me dão muito trabalho. Queridos, quais são as palavras que você tem liberado sobre a vida dos seus filhos? Quais são as palavras que você tem liberado sobre a vida da sua esposa, do seu marido, do seu pai, dos seus filhos, do seu patrão? Ah, pastor, o meu serviço é muito ruim. Libera palavras de morte. Libera, planta essa semente, e você se encontrará num dia na mesma situação de Sansão. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que eu serei feliz, a Bíblia diz que eu serei bem-aventurado, a Bíblia diz que eu vou poder todas as coisas naquele que me fortalece. Sim, mas você precisa de lembrar que a Bíblia diz que de Deus nós não zombamos. Certamente tudo aquilo que o homem plantar, ou seja, palavras, você colherá. Então, a partir do momento que você planta palavras de morte, você vai colher morte, seja ela no seu casamento, seja ela nos seus relacionamentos de namoro, de noivado, seja ela na sua faculdade, seja ela onde for na sua vida. Queridos, nós precisamos de entender que a vida e a morte estão no poder das palavras. Sansão tinha um futuro promissor. Deus chamou o homem, encheu o homem de poder, e agora aquele homem que Deus chamou para reinar havia se tornado escravo, e agora ele está cego. O que restava mais para Sansão? Mas lembra que eu li na história aqui para vocês, todos os dias, por exemplo, todos os dias a Dalila perguntava: em que consiste a sua força? Ele ia falar: você quer me derrotar? Faça isso. Ah, queridos, se você está com problema na sua casa, se você está com problema no seu relacionamento, no seu trabalho, não lance palavras de morte, devolva a glória para Deus. Fala assim: olha, o meu relacionamento está difícil, mas o meu Redentor vive, e Ele vai mudar a minha história. Ah, esse casamento está difícil, mas Ele vive. O meu trabalho está difícil, mas Ele vive. Nós precisamos de entender que nós não podemos nada, nós somos tão limitados, nós somos tão fracos. Então nós precisamos, queridos, entenda, o mundo já é difícil para nós vivermos. Imagina ainda você ficar plantando palavras, sementes que vão vir contra você. Está difícil, pastor. Ah, pastor, aqui em casa nós estamos tendo falta das coisas. Queridos, devolva a glória para Deus. Ele é o seu Pai. Em vez de você murmurar, levanta os seus olhos, levanta os seus braços e ora e fala: Pai, olha para minha casa, mude a minha história. Não deixe que os meus inimigos furem os meus olhos e me levem como cativo. Não deixe. Queridos, eu acabei de contar uma história para vocês de um homem que tinha tudo para ter o melhor de Deus na vida dele, e as palavras que ele liberou fez com que ele desfrutasse a morte. A morte. Ele jamais iria esperar que Dalila iria trair ele, mas o problema não estava em Dalila. Como eu disse para vocês, a primeira pergunta que ela fez para ele: em que consiste a sua grande força? Com a linguagem mais fácil: por que você é tão forte? Ele simplesmente tinha que ser sincero e falar: sabe, Dalila, eu sou forte porque o meu Deus me ungiu, porque o Espírito Santo está sobre mim, e todo aquele plano, queridos, ele iria se desmoronar.
Então o que é que eu quero que você tire de lição nessa noite? Espera aí, ainda que as coisas estejam difíceis, não libera palavras negativas, porque você foi chamado por Deus para reinar, você foi chamado por Deus para reinar. Lembre que há mais de 2000 anos atrás, Jesus morreu para que eu e você pudéssemos ter vida e vida com abundância. Então plante, a partir de hoje, pastor, eu realmente tenho liberado palavras negativas, eu realmente tenho plantado sementes de morte. Queridos, depois que acabar essa live, dobre os seus joelhos, ora, pede perdão a Deus. Senhor, quebra, mata a semente que eu plantei com a minha própria boca. Amém, queridos? Esse homem era um homem que tinha um grande potencial e foi destruído. Agora eu vou falar a história de um outro homem que, humanamente falando, não tinha potencial nenhum. Lembra que eu disse que um plantou semente para a morte e o outro plantou semente para a vida. Então vocês agora entenderam o que vocês não devem fazer. E agora vocês vão aprender o que vocês devem fazer. Amém? Abra sua Bíblia aí comigo. Em 1 Samuel, no capítulo 17, olha o título dessa mensagem, 1 Samuel, capítulo 17, diz assim: o desafio de Golias. Todos nós, queridos, sabemos a história de Davi e de Golias, não é verdade? E hoje eu não estou aqui para falar sobre esse desafio, eu estou aqui para te mostrar o que Davi teve que superar antes de enfrentar Golias. Quais foram as palavras que ele plantou para que ele pudesse lutar e obter vitória contra Golias? Queridos, vira aí para sua Bíblia rapidinho, no versículo 31, versículo 31, 1 Samuel capítulo 17, no verso 31. Como que é o início dessa história? Davi, ele estava pastoreando as ovelhas do seu pai. Então seu pai chamou e disse assim: Davi, os meus 3 filhos, os seus 3 irmãos, eles estão lá na luta, eles estão lá para guerrear contra quem, queridos? Os filisteus. Não é coincidência não, é a palavra de Deus, para que eu e você tiramos exemplos. Sansão morreu por quem? Pelos filisteus, ou seja, ele foi furado os olhos por causa dos filisteus, ele foi levado cativo pelos filisteus. Agora então, Jessé chama Davi e fala com Davi: Davi, pega esse alimento aqui e leva até os seus irmãos que está para batalhar, que estão para guerrear por Saul. Então Davi pega aqueles alimentos, ele vai até os seus irmãos. Quando ele chega lá nos seus irmãos para entregar aquele alimento, ele escuta alguém gritando e afrontando o exército de Israel. Então Davi pega e pergunta quem é ele, o que ele está fazendo, por que ele está afrontando. E os irmãos de Davi, a Bíblia diz que eles ficaram extremamente chateados com Davi e falou: o que você está fazendo aqui? Volta para casa, vai cuidar das ovelhas do nosso pai. Você veio aqui para nos criticar, para nos debochar. Volte para a casa do nosso pai, vai cuidar das ovelhas. Queridos, então no versículo 31, olha o que disse. Depois ali Davi falou assim:
depois que ele falou com os irmãos dele, ele ouviu Golias afrontar Israel, ele falou: eu vou enfrentar esse gigante aí, deixa eu ir lá falar com o rei. Então eles pegaram Davi e levaram ele até o rei Saul, e olha o que disse, no versículo 31, ouvidas as palavras que Davi falaram, anunciaram a Saul que mandou chamá-lo. Disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Queridos, Davi estava disposto a lutar contra Golias. Só que agora o rei de Israel, chamado Saul, vira para ele e fala assim: você não pode. Em outras palavras, ele está falando: você é fraco, você é pequeno, você não está preparado para a luta. Ou seja, a palavra de morte estava vindo de encontro de Davi. E Davi era pequeno mesmo. E Davi era franzinho mesmo. Davi não era um homem de guerra mesmo. Tudo que Saul estava falando, Saul não estava mentindo. Só, queridos, que havia uma diferença. Qual a diferença, pastor? Davi, ele sabia devolver a glória para Deus. Olha o que fala no versículo 34. Respondeu Davi a Saul, teu servo, Davi falando com Saul, apacentava as ovelhas do seu pai, quando veio um leão e um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, e feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Queridos, viaje na história comigo. Lembra lá da história de Sansão? Dalila perguntando para ele por que ele era forte, e ele não devolveu a glória para Deus. Agora o rei Saul está falando: Davi, você é fraco, você é fraco, você é fraco, você não pode lutar contra ele. Humanamente falando, sabe o que Davi teria que fazer? É mesmo, se aquelas pessoas ali, os seus soldados, não têm coragem de enfrentar ele, eu também não terei. Pelo contrário, queridos, Davi começou a procurar os troféus que Deus já havia entregado. Davi falou assim: tá, eu realmente sou fraco aos olhos de Saul. Saul, deixa eu te falar, você sabia que uma vez eu estava pastoreando, veio um leão, pegou a ovelha, eu corri atrás desse leão, e eu tirei a ovelha da boca dele. Aí quando aquele leão soltou a ovelha da boca, ele veio para cima de mim. Ah, Saul, eu peguei na juba dele e eu matei aquele leão. E tem outra, rei Saul. Houve uma vez também que eu estava no campo pastoreando as ovelhas do meu pai, e agora veio um urso muito maior do que eu, muito mais forte do que eu, e ele pegou uma ovelha. E eu não poderia deixar aquele urso levar as ovelhas do meu pai. Eu não poderia deixar aquele urso comer as ovelhas do meu pai. Sabe o que eu fiz, rei Saul? Eu corri atrás daquele urso. Eu peguei aquele urso pela barba dele, tirei as ovelhas da boca dele e matei aquele urso. E Davi continua, queridos, da mesma forma, rei Saul, que Deus fez com que eu matasse o leão, com que Deus me desse poder para matar o urso, assim o Senhor me fará vencer aquele gigante. Vocês estão começando a entender, queridos?
Um homem grande, um homem forte, que tinha todas as promessas de Deus para a vida dele. Ele não devolveu a glória para Deus. Ele preferiu plantar palavras de morte. Enquanto Dalila perguntava para ele em que consiste a sua grande força, ele abria sua boca e declarava como ela teria que fazer para derrotá-lo. Agora Davi, um homem fraco, um homem pequeno, um homem desconhecido, o rei diz para ele, na cara dele: você não pode. Você não pode. Ele abre a boca na autoridade e fala: ah, meu rei, eu posso sim. Eu posso sim, porque o Senhor está comigo. Eu posso sim, porque o meu Deus está comigo. Então, queridos, Saul vira para Davi e fala assim: então vai, e pega a armadura dele e tenta colocar sobre ele. Por quê? Porque talvez se Davi vencesse, Saul poderia virar e falar assim: ele venceu porque a minha armadura é ungida, a minha armadura era especial. Só, queridos, que Davi, depois que ele vestiu a armadura do rei Saul, ele não conseguia nem andar. Por quê? Porque ele realmente não tinha uma estatura, não tinha um porte físico igual ao de Saul. Ele não era um homem forte. Então ele larga aquela armadura. A Bíblia diz que ele vai até um lugar e pega pedras. Imagina Davi colocando aquelas pedras ou no bolso, ou numa bolsinha que ele tinha, e sai para enfrentar Golias. Quando ele chega diante de Golias, mais uma vez, a palavra de morte se depara com ele, e fala: quem você pensa que é? Você acha que eu sou um cão para você vir com pedras e pau contra mim? Queridos, Davi deu essa resposta: eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E todos nós conhecemos o resto da história. Davi vai diante dele, pega aquela pedra, lança a pedra pega na cabeça do gigante Golias, que era a estratégia para vencer o povo de Israel. E Davi vai lá, pega a espada dele e corta a cabeça dele. Queridos, o que eu quero que você entenda com essa palavra? Estou fazendo esse paralelo para que você se coloque nas duas posições, para que você veja se você tem sido um Sansão, liberado palavras de morte, ou se você, qualquer um que olhar para você, não dá crédito para você, não acredita que você é capaz, mas você tem abrido a sua boca e confessado que o Senhor dos Exércitos é contigo. Essa noite, meu amado, lembra que o início dessa live, eu disse para vocês que eu queria falar sobre palavras. Palavras são sementes. Palavras são sementes. Se você fala, ela cai. Se você continua falando, ela vai uma hora dar um fruto, e você vai ter que comer dela. Davi era desacreditado pelos homens, mas ele confiava em Deus. Sansão, ele era acreditado, ele era venerado pelos homens. Os homens temiam ele, mas ele não devolveu a glória para Deus. Nessa noite, meu amado, minha amada, eu preciso que você se posicione como Davi. As coisas estão difíceis na sua casa, você não vai vencer com a força do seu braço. As coisas estão difíceis no seu casamento, lembre que você tem um Deus. Lembra que você vai vencer em nome do Senhor dos Exércitos. É Deus que vai te dar a cabeça desse gigante. É Deus que vai matar esse gigante. É Deus que vai curar essa enfermidade. É Deus que vai libertar o seu filho. É Deus que vai transformar o seu casamento. Basta você crer, basta você confessar, você devolver a glória para Ele. Não importa o que o rei está dizendo, não importa o que o seu pai, a sua mãe, os seus amigos estão dizendo. Lembra que o seu Deus é quem vai te dar a vitória.
É Ele que vai te dar a cabeça desse gigante. É Ele que vai abrir as portas para você. É Ele que vai curar essa enfermidade. É Ele que vai restaurar o seu casamento. É Ele que vai trazer um marido para você. É Ele que vai trazer uma esposa para você. Porque a palavra final de Deus, a palavra final na sua vida é de Deus e não dos homens. Mas para isso, você precisa devolver a glória para Deus. Você precisa se posicionar como Davi se posicionou. Ainda que as palavras negativas, elas venham de um lado, do outro, de cima, de baixo, busque os troféus que Deus já te entregou. Vai atrás das vitórias que Deus já te deu um dia. Hoje você está passando por dificuldade, traga na sua memória, Oramassai decai, aquilo que pode te dar esperança. Traga na sua memória, lembra da live passada, aquilo que pode te dar esperança. Sabe para quê, meu querido? Para que você venha ser vitorioso em nome de Jesus. Para que você venha ser vitoriosa em nome de Jesus. Independente do que o A, do que o B, do que o governo diz ao seu respeito, a palavra final é de Deus para a sua vida. Quem te criou, quem te sustentou, quem te liberta, quem te cura é o Senhor dos exércitos. E quando você cortar a cabeça desse gigante, sabe o que vai acontecer? O nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. O nome de Jesus vai ser glorificado na sua vida. O nome de Jesus vai ser glorificado na sua casa. O nome de Jesus vai ser glorificado na sua família. Amém, queridos? Vamos orar agora. Senhor Deus e Pai, Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu peço, Senhor, que o Senhor entra com poder, que o Senhor entra com cura, que o Senhor entra com libertação, transformação, libertação na casa desse homem. Comece agora a quebrar todas as palavras negativas que ele tem plantado, todas as palavras de maldição que ele tem lançado no chão. Ó Deus, quebra, quebra, Senhor, arranca as palavras que nós temos deixado, ó Senhor, em Dalila, que nós temos deixado na terra dos filisteus, e nos faça homem, nos faça mulheres, ó Deus, cheios do Espírito, que devolve a glória para o Senhor, que devolve a glória para o Senhor. Ó Deus, queremos ser como Davi, ó Pai. Queremos glorificar o nome de Jesus na nossa vida. Queremos que as pessoas de fora falem assim: nossa, mas ela era tão pequena. Nossa, ele era tão pequeno. Nossa, você conseguiu isso? Você conseguiu uma casa própria? Você vai falar assim: foi o meu Deus que me deu. Nossa, mas você conseguiu um carro zero? Você vai falar assim: não, foi o meu Deus que me deu. Você vai falar assim, as pessoas vão falar: mas como você conseguiu esse emprego? Você vai virar e vai falar assim: foi o meu Deus que abriu essas portas para mim. Amém, queridos? Tudo vem dele e tudo tem que voltar para ele. Ainda que você foi rejeitado quando criança, ainda que os seus pais não planejou você, ainda que você não foi planejado pelos seus pais, entenda que o Senhor dos exércitos te ama, e Ele tem um plano com você, Ele tem um plano com a sua casa, Ele tem um plano com a sua família. Mas para isso, meu amado, minha amada, lembra que Deus tinha um plano com Sansão, mas Ele liberou palavras de morte. Então eu quero finalizar essa palavra frisando isso: Deus tem um plano com você, Deus tem um plano com a sua casa. Mas você precisa usar suas palavras para gerar vida dentro dela. Você precisa usar as suas palavras para trazer vida e não trazer morte. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai,
Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós estamos encerrando mais uma live. Senhor Deus, eu quero colocar a vida deste homem, a vida dessa mulher diante do Senhor. Deus, eu quero te pedir que o Senhor vá de encontro a este homem, na casa dele, no local de trabalho dele, e comece a arrancar, ó Deus, todas as sementes que eles plantaram, que não tem gerado vida, mas tem gerado morte. Eu quero te pedir, Espírito Santo, aquele que tem liberado palavras de vida, aquele que tem devolvido a glória para o Senhor, aquele que tem confiado no Senhor, vá na semente deles, ó Deus, e regue as palavras dele, faça ele colher do que ele tem falado, faça ele colher do que ele tem falado, em nome de Jesus. Amém, queridos, que Jesus abençoe vocês, amém. Vou estar passando para a pastora finalizar. Um grande beijo para vocês, que Jesus abençoe vocês grandemente, amém. Glória a Deus, queridos. Como eu tenho certeza que você recebeu essa palavra, eu quero te pedir mais uma vez, que você não se esqueça que a vida é feita de escolhas, a vida também é feita de palavras. E como essa palavra foi ministrada de uma forma tão clara e poderosa, que você a coloque em prática. Escolha palavras de vida, pare de semear palavras de destruição. Comece a chamar à existência aquilo que ainda não existe, como se já existisse. Davi ainda não havia vencido o gigante, mas ele olhou com os olhos da fé e ele liberou a palavra de vitória, e assim aconteceu na vida dele. Então, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, abra sua boca e profetiza e chama à existência o reino de Deus, e nós temos certeza que vai começar a frutificar coisas novas na sua vida. Se você tem uma doença no seu corpo, comece a chamar a saúde. Se você está passando por essa crise com medo, comece a profetizar que é nessa crise que você vai crescer, que é nessa crise que você vai vencer, e nós vamos devolver toda a glória, toda a honra, todo louvor ao nome do Senhor, porque Ele fará grandes coisas por nós nesses dias, porque nós acreditamos nele e no seu poder. Amém? Nós estamos caminhando para terminar essa live, e em nome do Senhor Jesus Cristo, eu queria pedir você que tem sido abençoado por esse ministério, você que é membro dessa igreja, que você compartilhasse conosco, que você deixasse Deus usar você, que você deixasse o Espírito Santo tocar no seu coração, e que você entregasse os seus dízimos, viesse a entregar os seus dízimos e as suas ofertas nesse ministério. Nós temos certeza que já está aparecendo aí o número da conta para os nossos irmãos de Recife, e nós temos certeza que também já está sendo colocado aí para as pessoas que congregam em Planaltina de Goiás. Você pode procurar o pastor Ismael e você pode entregar os seus dízimos e as suas ofertas, porque as portas da igreja por enquanto estão fechadas, mas as despesas continuam as mesmas. Temos que continuar pagando água, pagando luz, pagando o aluguel da igreja, e você, é por meio de você
que nós fazemos isso. Então deixe o Espírito Santo tocar no seu coração. Você sabe que esse ministério é um ministério sério. Aqui nós não vendemos nenhuma bênção de Deus, nós não fazemos leilões com as bênçãos de Deus. Aqui nós ensinamos você a ser fiel àquilo que o Senhor te pede. Então você sabe da integridade desse ministério. Então não deixe de entregar os seus dízimos e as suas ofertas em nome do Senhor Jesus. E eu tenho certeza que Deus, Ele vai continuar abençoando você. Não deixe de ser fiel em meio à crise, porque é na crise que nós mostramos a nossa fidelidade. Amados, eu quero agradecer cada um de vocês que ficaram conosco até o final. Eu quero mandar um abraço para os nossos pastores de Portugal, para o nosso bispo, a nossa pastora, para os nossos irmãos do Recife, de todos os outros lugares, e todos vocês que são nossos amigos, vocês que são membros desse ministério, todos vocês que estão aqui conosco, você também que nem nos conhece e apareceu aqui nessa live e está aqui conosco. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Nós queremos liberar sobre você a bênção do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e profetizar que você vai ter uma semana de bênção sem medidas, independente de crise, independente de palavras liberadas pelas autoridades do país. Nós queremos abençoar você e a sua casa. Então, em nome de Jesus Cristo, que você tenha uma semana abençoada e que o Espírito Santo venha de encontro às suas necessidades. Um beijo para cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.